Que a graça e a paz do nosso Deus vivo e poderoso esteja com todos vocês nesta manhã de terça-feira. Eu tenho mais uma palavra de Deus no seu coração. São 8 horas e 1 minuto e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Hoje eu vou pedir permissão, vou ter que ler bastante textos aqui da Bíblia, pelo menos bastante versículos, para que eu possa passar uma mensagem para você. Primeiramente eu queria ler lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, que é quando Deus manda o maná para o povo. O povo tinha acabado de sair lá do Egito, né, tinha atravessado o Mar Vermelho e Deus já tinha operado um milagre poderoso ali, né? Abriu o Mar Vermelho, a coluna, a nuvem que estava indo na frente para guiá-los pelo caminho, passou para trás do povo e ali escureceu para tapar a visão do exército de Faraó que vinha atrás deles. Então aí o povo atravessou o Mar Vermelho. Depois disso a nuvem volta para o lugar dela e aí o exército de Faraó entra também no mar para atravessar, e quando eles estão atravessando, o mar se fecha sobre eles. O povo do outro lado começa então a peregrinação pelo deserto, que durou 40 anos. Mas logo no início eles começam a murmurar contra Deus, contra Moisés, porque eles não têm comida, eles sentem fome. Eles tinham levado algumas coisas e provavelmente já tinha acabado. Nessa altura já tinham comido, e eles começam então a murmurar e sentir saudade do tempo que eles ficavam no Egito, que eles eram escravos, mas que lá eles tinham alimento. E o texto que eu vou ler com vocês é já quando eles estão entrando no deserto de Elim, que é logo depois do Mar Vermelho, e aí no deserto de Elim eles sentem fome. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, ou seja, 45 dias, né? Eles tinham aos 15 dias do segundo mês. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome todas a esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei, ou se ando em minha lei ou não. Então aqui começa o seguinte: Deus promete que vai mandar alimento para eles. Só que ele fala, eles vão pegar cada dia a porção para aquele dia. Por quê? Para eles saberem que eles vão precisar de mim no deserto. Eu quero ver se eles vão andar segundo a minha vontade ou não, né? Então eu vou mandar o pão e eles vão colher cada dia a sua porção. Aí depois eu vou lá no versículo 14 do capítulo 16 de Êxodo. E alçando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Olha, aqui tem um segredo aqui. Olha só, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Moisés fala assim, ó: este é o pão que Deus vos deu para comer. E esta é a palavra que Deus tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém medindo com o gomer, não subejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte.
e aquele criou bichos, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que no 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes isso: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nele nem houve algum bicho. Então aqui é o seguinte: eles acordaram de manhã e viram que tinha uma geada sobre o deserto, uns floquinhos de gelo, né? E eles falaram: mas o que é isso? E foram e comeram. Depois, se você continuar lendo o texto aí, depois em casa você lê, você vai ver que ele tinha sabor, é como se fosse um bolo de mel, tinha gosto de mel aquilo lá. E eles começaram a comer aquilo e gostaram, e não sabiam o que era. Então Moisés falou para eles: olha, isso daí é o alimento que Deus tem mandado para vocês. E depois Moisés fala: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Então eles poderiam colher aquilo que eles iam comer naquele dia. Os que colheram um pouco mais no dia seguinte estava com bicho, né? Apodreceu e cheirava muito mal. E isso aí Moisés ficou indignado, falou: olha, eu não falei para vocês, tem que colher para cada porção e a cada dia? Isso daí é para mostrar que nós somos dependentes de Deus. Isso é para mostrar que nós a cada dia temos que buscar um pouco mais de Deus. Tem gente que vai na igreja de domingo e acha que se alimentou para a semana toda, e aí esquece depois e fica a semana toda fazendo o que quer e nem se lembra de Deus, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer ser o nosso alimento diário. Deus quer ser o nosso alimento, realmente a porção de cada dia em nossas vidas. E nós temos que aprender a confiar em Deus. Porque muitos aqui falam: eu vou comer hoje, mas eu vou pegar um tanto para amanhã, porque vai que esse negócio falha. É uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. E muitas vezes a gente se sente assim também. Deus, ele quer operar milagres na nossa vida. Deus, ele quer fazer coisas na nossa vida, como faz a cada manhã. O fato de você acordar já é um milagre de Deus, porque Deus é o único que pode te dar vida. É o único que pode conceder essa dádiva que é a vida. Então todas as manhãs, quando a gente acorda, já é um milagre de Deus nas nossas vidas. E nós temos que agradecer diariamente o fato de podermos acordar, de podermos levantar da cama, de podermos nos vestir. Isso é importante a gente ter isso em mente, que nós somos dependentes de Deus diariamente. E tem gente que quer acumular coisas porque não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas isso daí é uma falta de confiança em Deus. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. O povo aqui aprendeu logo no dia seguinte, quando eles viram que o maná que eles colheram estava estragado. O que ficava lá no deserto derretia com o sol. É o que o texto fala aqui, né? O que ficava lá derretia. Eles colhiam então só o que era suficiente para a alimentação deles. E eu quero agora ir lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 6. Isso aqui eu vou ler bastante, mas é importante a gente ler para entender algo que Jesus deixou, o legado que Jesus deixou para as nossas vidas. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. No versículo 24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus está falando para eles porque eles tinham acabado de participar da multiplicação do pão, o milagre que Jesus fez através do pão e dos peixes, né? Que ele
multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de pessoas ali, mais de 4.000 almas. E eles tinham acabado de passar por isso, né? Então, Jesus fala isso para eles, fala assim, vocês vieram não pelos sinais, mas porque vocês comeram pão e vos saciaram. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então Jesus está falando aqui o seguinte, olha, se vocês querem vir a mim, não venha pelo pão que perece, não venha pela comida que estraga, ou pela comida que perece, né? Mas venha por aquela comida que jamais pode se perder, porque jamais pode estragar. Jesus já está ali falando da palavra de Deus. Ele está falando, eu vim trazer para vocês a palavra de Deus. Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Os nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer do pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então eles chegam para Jesus e falam para ele, escuta, mas que sinal que você nos mostra? Porque os nossos pais comeram do pão no deserto. E Jesus fala assim, mas o pão que o pai de vocês comeram, que os pais comeram, esse estraga, esse se perde. E esse não é o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é aquele que o meu Pai enviou e que dá vida ao mundo. E eles falam, então nós queremos provar desse pão. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. E quem beber dessa água jamais terá sede. Jesus já está falando do corpo e alma, já está falando do que ele é o alimento para a nossa alma, e ele está falando que ele é o alimento para o nosso espírito, que a gente vai ver isso logo em seguida. No versículo 37 fala, tudo que o Pai me dá virá a mim. Ele está falando das pessoas que vêm até ele pela vontade de Deus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus, ele é a nossa ressurreição. Jesus é aquele que vai nos dar vida eterna. Então, se você de alguma forma se chegou a ele, é porque Deus te colocou na presença dele. E ele mesmo fala aqui, desses que se chegaram a mim, eu não vou perder nenhum. Vai ressuscitar no último dia. Então, sempre eu falo isso, é um privilégio para nós podermos participar desta obra de Deus, é um privilégio para nós termos o discernimento e saber que Jesus Cristo é vida. No 40 fala assim, por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão da vida, ou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, desci do céu? Respondeu Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu
para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso aqui é forte e é difícil a gente entender, mas mais na frente a gente vai entender o que Jesus está falando. Porque ele fala: olha só, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu vou voltar nesse versículo já já. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quantas vezes Jesus disse essa frase? Eu ressuscitarei no último dia. Jesus, ele quer isso, ele quer nos dar vida. Ele não veio para nos condenar, ele veio justamente para nos dar a vida eterna. Ele veio justamente para nos purificar dos nossos pecados. Ele é a purificação, a remissão dos nossos pecados. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: eu sou o pão, eu sou a vida. Vocês têm que se alimentar de mim. E o alimento que Jesus trouxe é a palavra de Deus. Ele está falando aqui de uma forma espiritual sobre a palavra de Deus. Olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês me ouvirem e derem atenção para aquilo que eu estou falando e acreditarem em mim, vocês terão vida eterna. Aí ele fala assim: ó, muitos, pois, dos seus... A Bíblia fala: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus falou assim: olha, se o que eu estou falando vocês estão escandalizados, imagina se vocês vissem o Filho do Homem subindo aos céus. Ele já está falando da ressurreição dele. Jesus está falando profeticamente da ressurreição. Se vocês virem o Filho do Homem, se vocês verem o Filho do Homem, vocês não vão entender, vocês vão entender menos ainda. E é importante eu abrir um parênteses aqui. Quando fala assim, olha, muitos dos discípulos, é porque na verdade a gente tem em mente que são 12 discípulos, né? Mas Jesus, ele era seguido por muitos. Ele escolheu aqueles 12, e aqueles 12 andavam com ele o tempo todo e eram os mais próximos. Mas tinham muitos discípulos que andavam com Jesus. Além da multidão de pessoas, tinha muitos que andavam com ele o tempo todo. E muitos deles fraquejaram aqui. Ele fala assim, olha, que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, se vissem ele subir aos céus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É aqui que eu queria chegar. Lembra que eu falei que eu voltava naquele versículo? Jesus fala assim, ó, Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora Jesus explica para eles: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o pão, né, que ele está falando, a carne e o sangue, ele está falando de espírito e vida. Ele está falando de uma forma espiritual. É de a gente chegar a ele e nos alimentar daquilo que sai dele, ou seja, a palavra de Deus. Porque Jesus veio para trazer para nós a palavra de Deus, né? E é isso que nos vivifica. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de entregar. E disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Então vocês entenderam? Tinha muitos discípulos que se desistiram e Jesus chamou os 12 que ele tinha escolhido
e falou: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aqui então ele reconhece que o pão que Jesus está falando é a palavra de Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus aqui já sabia também que Judas ia traí-lo. Mas Jesus deu a eles uma palavra forte, falando o seguinte: eu sou o alimento para as vossas almas. Se você quer ter vida eterna, você tem que se alimentar de mim, ou seja, da palavra de Deus, porque Jesus é a verdadeira palavra de Deus. A gente já viu isso. Se quiser eu posso depois trazer numa próxima vez sobre João capítulo 1, onde fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Desde o princípio o verbo estava com Deus, e tudo do que foi feito por ele. Nada foi feito sem ele. Ali estava a luz do mundo, e o mundo não o conheceu. Antes dele veio um homem chamado João, mas veio para testificar da luz. Não era ele a luz, ele veio para testificar da luz. A luz estava no mundo, e o mundo não a conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não dos que nasceram da vontade da carne e nem do sangue, mas dos que nasceram da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Que está, meu Deus, falei os 14 versículos do primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a verdadeira palavra de Deus, e é Ele que nos alimenta. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos alimentar, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra que nos dá vida. E nós aprendemos hoje que nós temos que nos alimentar dela diariamente, Pai. Senhor, eu quero pedir por aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não entenderam o Teu chamado. Quero pedir, ó Deus, por aquelas pessoas que se alimentam um dia por semana e acham que aquilo ali já vale para a semana toda. Pois nós aprendemos hoje, ó Deus, que é um alimento diário, que Jesus Cristo é a verdadeira palavra de Deus e que Ele é o nosso alimento diário. Nós precisamos pegar a nossa porção diariamente. Não adianta a gente querer pegar um dia para passar a semana toda, porque nós precisamos do Senhor e temos que reconhecer que nós somos dependentes do Senhor diariamente, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos convencer disso. Abençoa as nossas vidas, Deus. Nós não queremos ser daqueles discípulos que se afastaram e deixaram de andar com Cristo. Nós queremos ser daqueles discípulos que reconheceram que só o Senhor é que tem a vida eterna. É que só o Senhor tem a palavra que nos conduz à eternidade. Então, meu Pai, nós te pedimos, nós te clamamos, abençoe as nossas vidas, nos dê discernimento para prosseguirmos diante da Tua face, diante de Ti. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela companhia. Que Deus possa abençoar poderosamente cada um de vocês. Se puder compartilhar esse vídeo, tá? Nós estamos falando, acho que, olha, 1.560 pessoas alcançadas durante esse período que nós estávamos aqui, né? Um abraço para o meu amigo Sérgio Carrara, para Vanessa Cristina, para Vivi Dias, para Gislaine Cardoso, para Regina da Loca, para o Flávio Lamas, para Terezinha Nogueira, escreveu Bom Dia, Graça e Paz, para o Sérgio Lima, para o Herbert Santos, para a Helena, para Maria de Fátima, até aqui, até a Helena é de Campinas, a Maria de Fátima é de Brasília, que Deus abençoe, viu, Maria? Depois tem a Dalva Vieira de Cataguases, depois o João Carlos, que fala Bom Dia Pastor, acho que é de Campinas ele, o Richard Silva, a Isilda Stock, a Graciele Rodrigues, eu acho que a Graciela, acho que eu conheço ela, se for o que eu estou pensando, Deus abençoe. A Magda Machado, a Aline Casanova, a Aline fala Bom Dia, Graça e Paz. O Sérgio Matos, Bom Dia, Graça e Paz. A Suzy, enfim, foram alcançadas nesse período, então 1.560 pessoas.
E agora, à medida que o vídeo vai ficando aí, as pessoas vão visualizando e outras pessoas são alcançadas. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma palavra de Deus. Deus te abençoe.